É isso, agora a gente está aqui com o Ricardo Pérez, diretor de TV e produtor de conteúdo, que vai contar para a gente um pouco dessa trajetória que ele teve até aqui, diversos programas que ele dirigiu, várias emissoras, né não? Fala aí, Ricardo. Isso aí. Eu me formei jornalista, comecei em televisão como roteirista, na verdade. Certo. E comecei na Rede TV, assim, em televisão, estava trabalhando em produção independente no momento em que trabalhar com produção independente era completamente diferente do que a gente chama hoje. Sem dúvida. Estamos falando disso há 15 anos atrás, então é bastante tempo. Para a televisão é bastante tempo. Você estava comentando que estava uma onda de mudanças agora aqui, né? Exatamente. E fui para a televisão como roteirista, na Rede TV na época, escrevendo roteiro para um programa chamado Interligado, que era com a Fernanda Lima. Quem não sabe, a Fernanda Lima trabalhou na Rede TV. A Fernanda foi para MTV na época e a gente seguiu lá. Eu fui para o TV Fama, que estava começando a existir, foi antes do Nelson Rubens apresentar o TV Fama. Era apresentado pela Monique Evans e o Bonfá, o Paulo Bonfá. Certo. Eu fazia o roteiro, virei diretor e depois fui convidado para ir para o SBT, para montar no SBT o que seria um projeto de jornalismo para celebridades e tal, que nunca saiu efetivamente do papel. Isso é uma ideia do Silvio que nunca aconteceu efetivamente. Legal, só te guardando um pouquinho antes, você chegou a trabalhar com produção independente? Eu trabalhei em produção independente um pouco antes. Assim que eu me formei, eu era roteirista em produtora. Certo. Mas numa época que você não tinha necessidade de se fazer produção para televisão. Então, produção independente era institucional, existia uma coisa ou outra sendo feita para televisão, mas era muito pouco. Se fazia muita publicidade, se fazia muito institucional. Certo. E basicamente isso, assim, que não era o meu sonho. Eu queria trabalhar para o público, assim, era uma coisa que não fazia muito sentido para mim naquele momento. Por isso que para a TV aberta era um passo legal, no momento em que a TV paga ainda patinava no Brasil. Certo. Na TV aberta, as coisas começaram a acontecer. Foi o primeiro ano da Rede TV. A Rede TV estava começando também, uma série de questões, uma série de problemas. E depois que eu assumi a direção do TV Fama, eu fiquei 2 anos ainda na direção lá. E fui para a SBT com esse convite de criar um formato de jornalismo de celebridade, que é muito caro e muito difícil de fazer quando você tem compromissos com os artistas e com as pessoas. Então, nunca saiu do papel, e foi nessa época que o Silvio foi para uma feira e comprou o direito de fazer a versão brasileira do American Idol, que veio a ser o Ídolos. Eu estava lá e ajudei a formatar o programa no Brasil. Nesse mesmo tempo, ele decidiu fazer o Super Nanny, que também era um tipo de reality que ainda não tinha existido aqui. A gente estava acostumado com realities só de confinamento. Sim. Só existia o Big Brother e tinha existido a Casa dos Artistas e tal. Sim. E eu ajudei a montar a estrutura do Ídolos e fui fazer o Super Nanny. E o Super Nanny fiz desde o começo, montei a equipe, saí do Ídolos. O Ídolos foi tocado pela Daniela Beirute, que hoje é uma das presidentes, ela tem um cargo de direção alto dentro do SBT. A Dani tocou o Ídolos e eu fui tocar o Super Nanny. E, enfim, foi um projeto que fez muito sucesso, deu muito certo. Fiquei mais de 5 anos à frente dele. Bacana. E nesse meio tempo a gente foi fazendo outras coisas. 10 anos mais jovem. Eu criei, junto com a Adriana Sequete, que também é diretora, a gente juntos criou um formato chamado SOS Casamento, que passou no SBT e depois na Discovery. E a gente foi trabalhando com esse tipo de reality, na verdade. Realities mais episódicos, sem confinamento. Foi onde eu mais trabalhei. Fiquei 10 anos no SBT. O último projeto foi o Esquadrão da Moda. No meio disso, eu passei muito rapidamente na Band, mas foi uma passagem relâmpago, assim. Eu fui para fazer uma coisa que não aconteceu, eu voltei para o SBT. Certo. E depois desses 10 anos, em janeiro desse ano, eu saí e voltei para a produção independente. No momento em que a produção independente é completamente diferente. E aí, nesse momento, eu estou na Moonshot, assinando a direção de um
formato novo, criado pela Moonshot, Certo. que estreia no GNT em 2016. Que bacana. E você não pode falar por enquanto o que é? Não é bom falar, a gente não fala, mas é um formato que envolve família, envolve a relação de avós e netos. Eu não posso contar como ele é, Legal. mas logo o GNT começa a divulgar. Bacana. E é o seguinte, você trabalhou muito tempo em emissora. Para o público que tem vontade de ingressar nessa área, você tem alguma dica, algum toque que você acha que é relevante falar para a pessoa que está estudando e tem algum caminho? Olha, o SBT, isso eu posso dizer, e quem estiver vendo, vale a pena se inscrever. Existe um processo de seleção de estagiários, o SBT respeita isso, de fato. Quando você quer buscar um estagiário, um trainee, existe uma indicação para qualquer área. E em produção, a gente entrevista as pessoas que se inscrevem. É bem importante dizer isso, porque as pessoas acham que é só por indicação. Sim. Existe um processo real. É difícil? É. Numa produção, às vezes você tem 2 estagiários. O RH faz uma seleção que é imensa, é um processo grande, dentro de um critério de recursos humanos, mas depois eles passam por uma entrevista com a gente, às vezes uma pessoa, às vezes 2 pessoas ficam, no máximo. É como é, mas é uma porta de entrada. E o outro caminho é um caminho mais difícil, da pessoa que já está no mercado, que já está trabalhando e por algum motivo recebe o convite para ir. Esse é um caminho, para quem está começando e está estudando, se inscrever onde puder para ser estagiário, ir atrás de todas as possibilidades que te permitam se aproximar da chance de ser estagiário, é importante. E é importante ir para a produtora. Eu acho que hoje o melhor caminho para quem está querendo ingressar, assim, quem está na faculdade, é ir para a produção independente no primeiro momento. Tem várias produtoras pequenas que estão tendo demanda de trabalho, porque a lei exige que haja produção nacional, isso é uma porta importante. Mas antes até de pensar em montar uma coisa própria, é legal ir trabalhar, e estagiar, e conhecer pessoas. O relacionamento na nossa área é tudo, assim. É o que faz você crescer e trabalhar em outros lugares. Bom, Ricardo, como que você começou investindo o seu tempo nessa carreira? E se hoje você fosse partir do zero, onde que você investiria? Como que você faria? Olha, eu tive vários processos durante a carreira, inclusive, para aumentar o meu conhecimento e tal. Depois de formado, eu sempre fui um curioso, eu costumo dizer que a formação de quem quer ser diretor está muito mais. Na minha época, estava nas videolocadoras, que hoje não precisa mais, as pessoas podem assistir tudo on demand. Mas eu assisti muita coisa de cinema. Eu tenho uma curiosidade muito grande com fotografia e arquitetura, são 2 coisas que eu gosto muito. Certo. E como diretor, eu sempre gostei de ver o máximo de cinema, o máximo de fotografia, de arte. E a arquitetura também é uma coisa que eu tenho uma curiosidade. Eu acho interessante a arquitetura, eu acho que a arquitetura e direção de TV são coisas muito parecidas. Inclusive aqui, esse ambiente que a gente está muito bem arquitetado, viu? Tá, parabéns. Eu gosto. E de decorar do que for, assim. E isso é uma coisa que para mim existe uma necessidade de me formar. Então eu sempre gostei disso. Mas durante a faculdade eu tive chance eu fui para a Inglaterra e fiquei 1 mês morando lá. Eu nunca pude morar muito tempo fora, mas eu fiquei 1 mês na Inglaterra para estudar inglês quando eu tinha 18 anos, para 19. Depois, quando eu me formei em 2005, eu tinha férias, estava no SBT já, eu tirei férias, fiquei 1 mês em Buenos Aires estudando espanhol e cultura latina. E em 2010 eu pedi uma licença no SBT, pedi férias um pouco maiores que o normal, eu pedi 40 dias de férias, não 30, e fui para Nova York e fiz o New York Film Academy de 4 semanas. Caraca. Que é uma coisa que é legal demais e que, apesar de não... Muita gente hoje faz o Film Academy, tem um monte de gente que vai para lá. Eu não acho que seja determinante para a sua formação efetiva, mas como exercício, para você trabalhar com uma câmera diferente, rodar um curta em Nova York, tá uma coisa muito legal, na verdade. Ou em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar que você possa rodar um curta é muito legal, se parar o que você está fazendo e fazer isso.
E então eu fui reexercitando o meu olhar dessas formas. A minha dica para quem quer entrar nisso ou quer ser diretor é exatamente estudar além do que a faculdade te dá. A faculdade vai te dar uma formação técnica, uma capacidade de entender como a produção é, mas é muito importante ler, estudar, ter gosto. Sabe assim, a pessoa gosta de música. O que em música? Mesmo que ela não trabalhe necessariamente com aquilo que ela gosta, se especialize de alguma maneira, né? Aprenda de verdade algum assunto. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar. Eu, por exemplo, nunca usei efetivamente, nunca fiz nenhum programa sobre arquitetura. Mas quando a gente fez o 10 anos mais jovem, o nosso olhar para a arquitetura foi gravar todas as cabeças da apresentadora, na época, em locais que tinham alguma questão com a arquitetura, e porque a arquitetura, a beleza, tá muito ligada à arquitetura. Sem dúvida. E eu acho que nem todo mundo do público entendeu isso. Não precisava entender, o fato é que ficou bonito. Era isso que a gente queria fazer. E a gente usou a arquitetura para isso. Eu acho que tudo acaba agregando, de uma certa forma, no resultado que o diretor quer imprimir em determinado trabalho, né? Exatamente. Para você ser minimamente autoral naquilo que você faz, e a gente está num meio em que, por exemplo, reality show, quase toda a passagem de reality show de tempo é com time-lapse. Se você olhar, sempre vai ter time-lapse, aquele monte de carro passando. Se você quiser fazer minimamente diferente disso, você tem que propor alguma coisa que seja diferente. Então você vai contar essa passagem de tempo de que maneira que não um time-lapse. Se você pensar nisso e tiver repertório, você vai conseguir mostrar isso de alguma maneira. Tá certo, tá ótimo. Tem uma questão que a gente fala, o Congresso ele trata sobre o empreendedorismo, né? Uhum. E atualmente as produtoras, as emissoras, você pode até responder isso melhor que eu, estão procurando profissionais que também empreendem. Sim. Eles empreendem na própria carreira e as pessoas, as emissoras, as produtoras precisam disso para formar uma base e crescer. Acho que as pessoas ainda não estão tão presentes para isso. Eu queria que você falasse só um pouco sobre isso. A gente não tem no Brasil uma figura extremamente importante e que eu acho que começa a ter, e a gente vai buscar a formação disso, que são os showrunners. O showrunner é um personagem na televisão americana extremamente importante, que é o cara que cria, de fato, um formato, e ele é um roteirista, diretor ou produtor executivo. Esse cara mudou o jeito de fazer seriado nos Estados Unidos. Né? Se você pensar em Breaking Bad, House of Cards, se você pensar em tudo que o Netflix está trazendo, mas em todas as outras séries e mesmo reality shows, todos são criados pelos showrunners, que é uma figura nova. Então, assim, como chegar a ser um showrunner? Quer dizer, quem é esse cara? Esse cara é um cara que cria conteúdo e que sabe como fazer uma produção, quanto custa uma produção. Certo. Então não basta ter uma ideia. O que falta para o empreendedor brasileiro nesse meio? Faltam ideias bem elaboradas, estrutura mesmo, que vem de conhecimento de roteiro. Certo. Então eu quero, por exemplo, vou criar um reality show sobre moda. O que eu posso fazer de diferente? Como que é esse primeiro episódio? Como que isso é contado durante o episódio todo? O que tem de transformação nisso? Se é um reality, como esse personagem chega? Que tipo de personagem eu busco? Isso mais bem estruturado é o que as produtoras precisam e que talvez a pessoa que não tenha uma produtora e queira investir nisso tem que aprender a fazer. Como montar um projeto de fato pensando no dinheiro, na verba e pensando numa ideia diferente que possa diferenciar. Então, eu não estou fazendo o Esquadrão da Moda, eu estou fazendo algo novo, que é usando a mesma temática do Esquadrão, mas que é diferente por conta disso de roteiro, por conta dessas mudanças. Falta um pouco esse conhecimento e um pouco dessa vivência. Eu acho que a gente vai passar a ter isso cada vez mais forte, que é um cara que ajuda a criar. Ele é um diretor, um roteirista, ele cria o desenho e a base para fazer um formato novo. Eu acho que esse é um caminho novo na televisão, especialmente por conta da lei que defende a produção independente no Brasil.
Cara, e como você acha que o cenário audiovisual aqui no Brasil vai estar daqui 5 anos? Eu acho que algumas coisas vão acontecer, né? Então, vamos por partes. Televisão aberta. Essa crise que hoje a gente vê a Globo passando e os outros canais crescendo, né? Uma queda, não é de agora, né? A gente se você puder explicar um pouquinho essa crise, de repente as pessoas não sabem. Vamos falar disso. Por exemplo, novela das 9, sempre foi, talvez para uma pessoa muito nova não tenha essa noção. Um estudante que esteja no primeiro ano de rádio e TV, não saiba, que tem 18 anos, não saiba que a Globo, durante muito tempo, do meio dos anos 60 até os anos 2000, a Globo teve quase todo o mercado, vamos dizer, 80% do share, e com certeza 70% do dinheiro do departamento comercial do Brasil, da publicidade, ia para a Globo. A Globo, de um tempo para cá, começa a entrar num declínio de audiência que ainda não afetou o mercado publicitário. A Globo ainda detém a maior parte da verba publicitária no Brasil, mais de 60% está na Globo, do dinheiro da produção, mas a Globo tem uma queda de audiência que é natural. Por quê? Porque o público que veio, que é novo, esse público é um público que não vê televisão da maneira como o público via. Verdade. Então o grande valor da Globo, que era ter uma grade, e uma grade estruturada, né? Quem foi moleque nos anos 80, ou até 90, deve lembrar que a gente programava o dia com os horários da Globo. Então você sabia que jantava-se no horário do Jornal Nacional, as pessoas saíam para a balada mais ou menos depois da novela, isso era mais ou menos pensado, as pessoas marcavam as coisas assim. Hoje em dia, a grade, que foi o maior valor da Globo, é algo que não tem mais valor nenhum para quem vê televisão on demand. O on demand mudou isso completamente. E apesar da Globosat ter sido o primeiro sistema que criou o Now e que criou um jeito on demand de ver televisão, a Globo TV aberta não pensa assim. Sim. Ainda não pensa assim. E sofre com a queda de audiência. Então, daqui 5 anos, a gente vai ter cada vez mais a audiência completamente dividida entre os canais, e a gente passa a ter uma estrutura, eu acredito, mais próxima da realidade da televisão americana, que você tem muito mais canais, a audiência medida não só por share, mas por milhões de pessoas alcançadas. Então, quando você fala de um sucesso na TV americana, não é um produto que deu 80% de share, como era uma novela da Globo. Um produto como a final de um Lost alcança 17 pontos na TV americana, mas 17 pontos na TV americana é muita gente envolvida, então se mede por milhões, não se mede mais, quer dizer, a gente começa agora a medir por acesso de Netflix. Não, Netflix vai mostrar uma maneira diferente de ver televisão. Você lança uma série inteira, então sai a nova temporada de House of Cards, sai os 13 episódios, estão lá, pode ver todos, se você quiser no mesmo dia. Porque não interessa para a Netflix que você veja, se você vai ver uma vez por semana ou não. O que interessa é que você veja. E quanto mais acesso tiver, melhor para a Netflix, e muda o jeito das pessoas verem televisão no mundo. E isso é irreversível. Então a gente vai ter uma televisão com uma audiência muito mais pulverizada, com canais. O que vai fazer diferença, eu acho que não vai mais ser tanto um canal, e sim o produto que aquele canal oferecer. Você acha que valoriza as produções independentes também? Eu acho que valoriza demais produção independente por 2 aspectos. Aí acho que tem uma coisa diferente. Produção independente consegue ser mais barata do que a estrutura que a televisão precisa para fazer um produto. Certo. Então você vai conseguir ter mais produtos e também uma necessidade maior da grade ser alterada. Eu acho que a gente hoje tem um público em formação, que hoje é um público que tem 18, 20 anos hoje, é um público que já foi criado com smartphone e com tablets e com todos os sistemas de ver o que quer. Esse público não vai suportar ver uma coisa tantos dias ou tantas vezes. Uma novela que antes tinha 6 meses de duração e tal, ela começa a não ser tão mais interessante para esse público que está vindo. Sem dúvida. Ainda é interessante para o público que se formou vendo isso. Só que esse público cada vez muda mais.
Né? Se a gente pensar que uma pessoa de 18 anos hoje, daqui 5, vai estar com 23 e aí entra, vai estar formado, vai estar se formando, vai estar entrando no mercado de trabalho de fato e vai começar a ser o cara que dita a regra porque o dinheiro vai vir dele, esse cara vai ver televisão diferente. Sim. E a gente vai ter que ter esse sistema muito mais... eu acho que a gente vai ver a televisão mais... E aí a gente vai ter produtos de sucesso, que é um produto, independe de onde ele passou. Se ele passou na MTV, se ele passou no GNT, se ele passou na Globo ou no SBT. Você tanto faz onde ele está. O que importa é que ele como produto funcione. E isso para a produção independente é extremamente importante. E por isso vai ser importante a pessoa ter uma formação, o criador, o showrunner, se a gente passar até essa figura realmente, eu acho que isso, daqui 5 anos a gente vai falar disso naturalmente, esse cara vai ser muito mais valorizado, porque ele pode trabalhar em qualquer lugar, o que importa é a ideia dele ser criada e ser valorizada. A gente vai ter uma valorização também no mercado de roteirista. Isso eu acredito, porque foi assim que a TV americana se fortaleceu, a ponto de hoje tirar do cinema o valor maior da produção de entretenimento nos Estados Unidos. Né? Hoje o cinema é importante? Mas a televisão começa a ser mais importante que o cinema, mesmo. E eu acho que isso vai acontecer naturalmente no Brasil, que as pessoas já veem muito mais televisão do que cinema. Então, acho que esse é o caminho. Isso por um lado. O outro lado é o que, acho que a palavra que a gente mais vai ouvir falar daqui para frente é transmídia e tudo aquilo que sai de uma mídia e passa para outra. Então, para mim, o que vai ser interessante? Não vai ser interessante ver televisão, vai ser interessante ver televisão falando no Twitter. O MasterChef desse ano mostrou o quanto o Twitter é capaz de fato, fazer diferença para um público. Se antes o Twitter servia apenas como comentário, dessa vez eles sentiram uma diferença de repercussão do MasterChef em função do Twitter. E tentaram valorizar isso, dando um espaço na final, dando o final do episódio a quem ganhou no Twitter para depois contar na televisão. Você começa a ter uma integração de rede social. Cada vez isso vai ser mais forte. Quem quiser sobreviver vai ter que pensar em algo que passa por todas as mídias. E isso é um outro caminho que também canais do YouTube, canais de TV pensados só para smartphone, para tablet, também vão fazer diferença daqui a 5 anos. Tá certo, ótimo, muito interessante. Ricardo, se você pudesse pontuar, 3 erros que você cometeu, que se você pudesse voltar atrás, você não cometeria, você apontaria quais pra gente? Olha, quando eu comecei a trabalhar em produção, lá atrás, eu tinha, 21, 22 anos. Quando eu comecei a trabalhar em produção independente, eu trabalhava numa produtora que era pequena e fui fazer um trabalho, um job numa produtora maior, como assistente de direção, que era uma coisa que eu fazia para um diretor e fui fazer para outro. E eu não conhecia direito, eu não sabia direito o que fazia o assistente de direção numa produtora maior, efetivamente. Eu sabia trabalhar para aquele diretor. Sim. E aí, diante de ter que trabalhar num negócio que era maior, que tinha diretor de arte, que tinha um monte de gente, dependendo do que eu faria como assistente de direção, e eu não sabia o que eu tinha que fazer, e não sabia mesmo. E isso eu acho que é um erro que é comum, às vezes a gente não sabe direito o que é da função. Acho que esse foi um erro que eu me lembro muito claramente, que foi determinante para eu não continuar naquela produtora. Sim. Logo depois eu fui para a TV aberta, mas de qualquer maneira é um trabalho que eu olho e falo, ali eu deveria ter agido diferente, mas eu não tinha conhecimento mesmo para agir, mas enfim, acontece. E dentro da TV? Dentro da TV teve o momento em que eu saí do SBT e fui para a Band, foi um erro de negociação, eu acho, de ter... não ficou muito claro, apesar do contrato dizer uma coisa, verbalmente havia outro tipo de combinado. Então hoje eu acho que negociar é muito difícil, sempre vai ser, mas a gente tem que entender melhor o que esperam da gente, o que você espera daquele trabalho. Foi um processo
que não foi traumático porque eu pude voltar para o SBT e tudo deu muito certo. Mas teria sido, se eu tivesse continuado na Band, não teria dado certo. Da maneira como foi uma questão ruim. E eu não considero um erro, foi uma inexperiência, mas quando a gente criou o primeiro formato que eu criei, que virou produto, que foi o SOS Casamento, que foi criado junto com a Adriana Sequetti, nós éramos contratados do SBT e vendemos o próprio formato para o SBT, e ali também era um início de negociação e o contrato, a gente passou, os direitos foram nossos de criação, mas a gente passou para o SBT. Quando o SBT vendeu para a Discovery, e isso poderia ter virado uma produção independente hoje, poderia estar passando ainda, nós não prevíamos que isso aconteceria, a gente não sabia que a lei viria, que haveria necessidade de se fazer formatos nacionais nas TVs pagas. E a gente cedeu todo o direito para o SBT na época, que claro foi ótimo para a gente, porque o produto existiu e a gente é muito grato por ele ter existido. Sou muito feliz que ele foi para o ar, mas hoje a gente teria negociado diferente, porque a lei é outra, porque é diferente o mercado. Eu não posso dizer que foram erros, eu acho que tudo... E eu acho que é incrivelmente importante que as pessoas errem. Sem dúvida. Até, por exemplo, hoje eu vou olhar para um contrato de uma maneira diferente. Mas só passando por isso a gente consegue entender. Então, eu acho que é muito mais inexperiências e... que eu acho que todo mundo tem mais é que cometer mesmo, assim, só assim a gente aprende. Na dor, né? Não tem jeito. Na dor, sempre é. Legal. Então é isso, cara. A gente teve um papo aqui agora com o Ricardo Pérez, um papo muito legal. Se você gostou desse conteúdo, vai atrás dele. Esse cara é uma fonte de conteúdo, aprendi muito aqui. Pode deixar o seu tchau aí pra galera. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que fazer televisão, fazer a comunicação é uma arte tão prazerosa, é algo que a gente consegue conhecer tanta coisa, conhecer tanta gente. Eu tive oportunidades incríveis na minha carreira, mas eu acho que todo mundo que trabalha com isso, a gente conhece tantas histórias legais e é isso que a gente é, contador de história. Então contem as melhores histórias que vocês puderem, da melhor maneira possível, seja na ficção, seja num reality, seja num show, seja no que você quiser fazer. Pensa que a gente só está aqui para contar para quem está lá uma história bacana. E aí, se você fizer isso, vai fazer a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Legal, maravilha. A história de hoje foi ótima com você aqui. Obrigado. Valeu.